Queria agradecer a todos que vieram. Essa mesa, eu acho que vai ter uma importância muito grande. Ela é a última de uma série que é muito coesa entre si. A gente discutiu perspectivas de gênero, a gente discutiu a mesa de neoliberalismo. E eu acho que isso tem essa discussão é muito importante na busca de alternativas a esse grande movimento que tem ganhado cada vez mais amplitude no mundo, e a busca de novas racionalidades como sociedade e como indivíduos. Então, gostaria de pedir ao Paulo para começar com a mesa. Obrigada. Bom, bom dia a todas e todos. É um prazer tê-los aqui e agradeço muito o convite dos organizadores da Semana da Economia para estar aqui nessa mesa. Vamos ver se eu consigo ajudar aqui a esquentar o debate. Na realidade, os dois professores aqui, tanto Salvador, agradeço a presença, e o Jean, são muito mais especialistas do que eu, né? Eu tenho enveredado por este tema recentemente, então vou dizer aqui algumas barbaridades, né, para vocês. Eu fiquei imaginando aqui, já que eu vou iniciar, eu fiquei achei muito curioso, né, e provocativo o título desta Semana de Economia, porque o título é Economia para além da Economia. E, bom, uma primeira ideia a respeito desse título, mais prosaica, eu diria, é imaginar que os organizadores, quando pensaram nesse título, estavam pensando em algo como economia para além da economia mainstream. Sei lá. Economia para além da economia tradicional, né? Economia para além daquilo que se convencionou chamar, sobretudo nos Estados Unidos, nos departamentos de economia, economics. Então a gente fica muito confortável, né? Porque vocês sabem que esse instituto foi fundado, estamos comemorando agora, né? O embrião, na verdade é lá do IFISH, porque ele surgiu, na verdade, como um departamento de economia e planejamento econômico, que fazia parte do IFISH, e depois o instituto, na verdade, virou instituto. Então, há 50 anos atrás, quando foi fundado, né, isto que viria a ser Instituto de Economia, a perspectiva já era uma perspectiva de pensar a economia fora da caixa, né? Pensar a economia para além da economia, nesse sentido que a gente está dizendo. E daí há boas razões para fazer isto, né? Nós conhecemos várias aqui. A economia, enquanto campo de apreciação científica, no formato em que ela normalmente se encontra dentro dos cânones, né? É uma economia onde a especulação sobre os fenômenos econômicos ela deriva de uma tentativa de apreensão, de compreensão, mas onde está completamente ausente, por exemplo, a dimensão histórica, né? Então os processos, eles são processos que ocorrem num ambiente abstrato, de forma modelística, e não há nenhuma preocupação com o desenrolar histórico dos processos econômicos, nenhum tipo de preocupação com os desdobramentos do capitalismo, com a formação do capitalismo, né, com a derivação, vamos dizer, deste capitalismo em espaços distintos do globo. Assim como também não tem nenhuma preocupação com o elemento geográfico, né? Pouco importa, na verdade. Os modelos eles poderiam servir a qualquer realidade histórica em qualquer ponto do globo da mesma forma, já que o que se imagina é que os agentes econômicos, né, são virtualmente os mesmos em qualquer espaço. Mas também esse mainstream, ele também se defronta com outras dificuldades, ou facilidades talvez, né? Porque obviamente que os modelos vão ficando mais simples, porque ele faz uma abstração completa da dimensão política. E a economia surge, na verdade, como vocês sabem, como um campo da economia política, né? Quer dizer, indissociável, na verdade, a ideia de que os fenômenos econômicos deveriam ser compreendidos a partir da administração do Estado. E ele surge como um campo que se chama economia política, e quando se converte em economics, ele, na verdade, vai o quê? Ele vai procurar separar essa esfera da política para longe do campo da economia, assim como também a esfera da moral.
Então nós estaríamos confinados num campo de apreciação onde a importância das assimetrias de poder não tem nenhuma significância para os fenômenos econômicos, né? E as questões morais ou julgamentos morais também não têm nenhuma importância. Bom, se nós conceituarmos desta maneira que eu estou fazendo aqui, né, a economia mainstream, o economics, então é claro, estamos todos no campo, e esta casa se orgulha disso, estamos neste campo de economia para além da economia. Certo? Economia para além da economia. Agora, talvez, e isso eu fiquei imaginando, quem bolou este título, né, e foram vários, né, foi uma criação coletiva, pensaram também um pouco além do título. Então talvez a preocupação tivesse sido pensar economia para além da economia, mas economia para além de econômicas é um pouco batido nessa casa. Então talvez fosse economia para além da economia da forma em que nós normalmente pensamos a economia aqui. O que daí seria um título bastante provocativo. Estou dizendo aqui como diretor do Instituto de Economia, é instigante, né? Porque talvez exista uma inquietação da parte de muitos, né, de que, embora, é claro, né, vamos dizer, aqui estamos num campo da economia, onde nós gostamos de chamar, alguns gostam de chamar, eu não gosto, somos todos heterodoxos, né, ou progressistas, eu prefiro dizer somos todos economistas políticos, né, com iniciais maiúsculas. Economia política, a gente sabe o que é, né, não precisamos ficar na economia política clássica, né, a gente, na verdade, incorpora uma versão dessa economia política já transformada pela crítica da economia política, né. Mas, de qualquer forma, é claro que estamos à vontade aqui nesse instituto, neste campo de crítica ao mainstream. Mas talvez os alunos estejam indagando o que tem além disto que estamos aqui normalmente professando e ensinando. E vão surgindo inquietações, e obviamente devem surgir inquietações, porque aparentemente, mesmo dentro deste campo onde nos temos movido, ainda assim parece que muitas das questões contemporâneas não estão sendo resolvidas ou não encontram respostas, ao menos, por exemplo, dentro da sala de aula. Eu imagino que esta seja uma aflição de muitos. É claro que, em parte, isso deriva do fato de que a economia é um campo muito complexo. E muitos dos fenômenos envolvem uma tal complexidade que, para a formação de um economista e para que comece a se formar uma cabeça, né, que a gente chama, é um processo de formação, né, ou um processo de deformação, né. Para a gente poder formar essa cabeça de economista demora um certo tempo. Então, talvez alguns imaginem, não, mas a resposta virá. Mas algumas das angústias provavelmente não encontram resposta. E talvez vocês estejam imaginando o que deverá vir para além da economia. E por que isso? Eu diria, vamos dizer, se for esta a preocupação, né? A gente poderia se centrar rapidamente, tá? Porque eu não vou falar muito, mas em 3 pontos. Né? 3 pontos que provocam grande angústia. Eu não estou dizendo que são os únicos, hein? Mas são 3 pontos. Tá? Para além de questões que aqui serão tratadas em outros momentos aqui. Tem a questão racial, tem a questão feminista, tem várias questões, mas eu vou abordar 3 outros pontos. Quando a gente pensa, por exemplo, na questão do emprego, né? Que é uma questão, obviamente, absolutamente fulcral dentro da economia, de toda a preocupação da economia desde que ela surgiu como campo de investigação, nós olhamos hoje para o panorama do mundo e enxergamos que há um contingente expressivo, né, Denis, segundo o relatório último da OIT, de sujeitos que não encontram ocupação no mercado de trabalho. Né? Então, sei lá, algo como 6% em termos gerais, né, 5,8%. Mas, obviamente, esse desemprego é desigualmente repartido no mundo. Há regiões que sofrem cronicamente de desemprego, inclusive esta nossa aqui. O problema é que este universo
que compõem a população economicamente ativa é apenas uma parte da população em condições de trabalhar ou em idade ativa. E uma parte expressiva tem ficado fora deste cômputo, e cada vez mais. De modo que os economistas aqui da casa, por exemplo, olham para essas estatísticas sempre com uma certa dificuldade, porque dizem, olha, este fenômeno está sendo subavaliado. É muito mais gente que está desempregada. Ou seja, esta ideia da redundância do trabalho vivo, ela vai se tornando realmente uma condição importantíssima dentro do capitalismo. Importantíssima. E quando a gente pega os indivíduos que estão empregados, apenas os indivíduos que estão empregados, o contingente de indivíduos empregados, a gente vai perceber que quase 50% ocupam posições vulneráveis. Quase 50%. Ou seja, empregos de baixa qualificação, mal remunerados, com baixa representação sindical, com poucas oportunidades de progressão. O mais das vezes, empregos que são em tempo parcial, constrangido, né, não por escolha própria. Empregos que, em situações de insalubridade, análogas à escravidão, ou com remunerações baixíssimas. Então, obviamente, constatamos, algo vai muito mal. Porque quando nós estamos dizendo que boa parte da população mundial, a parte que tem emprego, porque uma parte está completamente excluída, encontra apenas empregos em posições miseráveis. E o problema o que é? O problema é que, na realidade, quando a gente vai se defrontando, né, com o momento atual do capitalismo, o que a gente vai vendo? O que os economistas começam a nos advertir? Olha, talvez essa questão do crescimento, desse slowdown, seja o novo normal. Seja o novo normal. E, além disso, temos uma outra coisa que está, um outro espectro aí que ronda, né, a questão do emprego, que é a questão das novas tecnologias. O que você está a dizer é o quê? Cada vez menos precisaremos de gente. O que poderia ser um alívio, e era isso que animou, né, grande parte da intelectualidade mais progressista, digamos assim, mas nos momentos atuais parece como uma potencialidade sombria. Então temos um problema enorme a resolver. Mas nós continuamos, como os economistas, é isso que eu diria, a pensar emprego da mesma forma que pensávamos há tempos atrás. O que é o emprego, na verdade? Como que a gente pensa sobre esse fenômeno do emprego? Pensamos como emprego assalariado, muito embora o emprego assalariado seja uma invenção muito recente, e pensamos ainda no emprego como um emprego que deveria contemplar a maior parte da vida ativa das pessoas, e que deveria ser a fonte essencial de remuneração, e que deve ser a forma mais importante de inserção social e de reconhecimento. Embora essa fragmentação, esta ilusão, né, da questão da sociedade salarial já seja um fenômeno estudado há muito tempo. Mas continuamos a pensar da mesma maneira. Quando não pensamos, né, Denis, no emprego apenas como uma estatística, ou como um número, né? Aí despido, na verdade, de qualquer consideração sobre a situação real e quais os conflitos que ela provoca. Então isso seria uma primeira questão, a questão do emprego, né? Uma outra questão que cada vez mais aparece, e que eu acho que os professores vão provavelmente falar, é a questão da possibilidade de mantermos um outro conceito que facilmente naturalizamos, porque, veja, boa parte da tradição da crítica da economia política é tentar mostrar que conceitos que parecem naturalizados não têm nada de natural, são historicamente determinados. Tal foi o empreendimento de Marx, por exemplo, ao tentar explicar o que é a questão do capital, o que é a questão do dinheiro, né, que aparece como algo mágico, né, e despindo, na verdade, tentando, na verdade, revelar um conjunto de processos que, na superfície, apareciam de uma forma, mas que envolviam, na verdade, na sua intrincada relação, outras formas de relação que ficavam escondidas, né, sob a forma das aparências. Agora, nós naturalizamos também. Uma das questões mais essenciais que naturalizamos desde a primeira aula de economia é a questão do crescimento econômico, não é isso?
A gente diz, olha, o resultado é o seguinte, temos que crescer. E crescer indefinidamente. O capitalismo, na verdade, é um sistema progressivo. Tudo bem, né? Contraditório, antagônico, mas ele é progressivo. Então, a solução para todos os problemas, inclusive do emprego, é mais crescimento. Vamos jogando para frente. E aprendemos, na verdade, a medir o crescimento, como que podemos ampliar o crescimento, quais são os entraves ao crescimento, por que estamos crescendo pouco. E eu até diria, se eu fosse assessor de algum candidato, não sou, graças a Deus, eu diria, olha, a plataforma de governo tem que ser o quê? Como que vamos crescer? Não tem nenhuma dúvida. Não tem nenhuma dúvida. Mas a gente sabe que não vai dar, né? Não tem maneira. Porque se existe um consenso científico hoje largamente cristalizado, fora da economia, né? Mas todos os outros cientistas já perceberam isso, é que, na verdade, este planeta tem fronteiras planetárias. E que, na verdade, o tecido da vida do qual participamos, é duramente afetado pelas formas pelas quais decidimos nos organizar, produzir, consumir, distribuir. Né? Isso é óbvio. E essa é uma coisa que, fora da economia, é o assunto mais palpitante. É o maior projeto intelectual da humanidade. É o maior projeto intelectual da humanidade. Nunca a humanidade esteve tão unida em pensar sobre uma mesma temática. Não há nenhum outro momento histórico como este, em que todos estão trabalhando, de uma forma ou de outra, com o tema, sei lá, das fronteiras planetárias, da sustentabilidade, digam como quiserem, né? Sei lá, tem milhões de possibilidades aqui, mas tudo são variações sobre o mesmo tema. Claro, aí há um conjunto diferente de visões, mas estão trabalhando com essa questão, né? Das fronteiras planetárias. E estamos, é claro, vivenciando cada vez mais, de forma mais aguda, né, esta certeza de que um sistema que deve crescer indefinidamente num planeta que é finito, não é possível. E por que os economistas trabalham tranquilamente com esta visão? Porque a nossa economia não tem absolutamente nada a ver. E daí eu digo, tanto a economia mais heterodoxa como a economia mainstream. Não tem absolutamente nenhum tipo de constrangimento em criar todo um universo de considerações que não fazem parte deste mundo físico e nem biológico. Nunca levamos a sério isto. Nunca. Não, alguns economistas levaram, mas a maior parte não. Não estão nem aí. As leis da entropia, sei lá, tanto faz. É como se a gente pudesse abolir, na verdade, todo este conjunto de conhecimento que foi produzido pela física, pela biologia, pela ecologia e assim por diante. E continuamos a pensar no mundo mágico. No mainstream, tudo bem, é um mundo pré-teoria da relatividade, né? Uma mecânica newtoniana ainda. Mas mesmo no mundo da heterodoxia, é um mundo, na verdade, que não conversa com as ciências naturais. Então vivemos um pouco alheios. Os economistas vivem um pouco não, eu diria bastante alheios. Né? E tem um terceiro tema, que é a questão da humanidade, a questão do sujeito. Né? Porque também não pensamos sobre isso. Pouco, né? Agora sim, teve uma palestra ontem, não foi, Lilian? O que foi? A nova razão do mundo? Não, o homem no liberalismo, sei lá. Quer dizer, mas também, em parte, motivado pelos alunos. A gente tem feito um esforço nesse sentido, porque uma questão importante também é começar a pensar, né, sobre essa realidade. O que são homens e mulheres neste mundo? Né? Quais são as formas pelas quais a nossa subjetividade vai se formando? Quais são as formas de subjetivação? O que queremos? Somos realmente, como quer a teoria neoclássica, calculadoras e maximizadores de prazer e de dor? É nisso que se resume a humanidade? Ou temos outras ambições? Qual que é a escala de valores? Onde que estão os valores? Onde que está a questão da finalidade da economia? A questão da finalidade da economia estava posta. Estava posta mesmo nos autores da economia política clássica. Estava posta a questão dos valores. Essa questão dos valores, que é a questão da finalidade do econômico, ela estava colocada. Qual que é a finalidade, na verdade? Por que estudamos isso?
Quais são os anseios da humanidade? Para onde que iremos? Essa é uma questão fundamental. Então, a questão do sujeito, a questão da possibilidade de emancipação e a questão dos valores é uma questão fundamental. Vejam que essas três questões, na verdade, estão perfeitamente interligadas. Nós temos que nos debruçar cada vez mais sobre a questão dos valores. Nós temos que pensar, na verdade, qual que é a forma de organização e qual que vai ser o papel de mulheres e homens nesta sociedade, produzindo, distribuindo, cooperando, trocando em relações de reciprocidade e assim por diante. Ou seja, qual que é o novo estatuto das atividades que desenvolvemos, se vamos continuar pensando ainda em emprego e trabalho assalariado, se essa dimensão é uma dimensão importante ou não, e temos que pensar, na verdade, como que vamos organizar toda a atividade metabólica deste mundo. Porque, caso contrário, nós teremos uma dificuldade severa que as futuras gerações vão indagar, e vocês logo mais, olha, tudo bem, tem coisas muito interessantes, mas a gente tem questões urgentes a resolver e a gente precisa alguma caixa de ferramenta, ou alguns conceitos, ou algumas alternativas. Algumas alternativas. Por isso que eu acho que a abertura dessa possibilidade de a gente conversar sobre alternativas é fundamental. É fundamental, porque às vezes as pessoas dizem, mas é muito utópico, não tem nada a ver com o mundo que a gente vive. Certo, sim. Se pensarmos o mundo como a gente vive, como esse mundo aqui, certo? Como os economistas enxergam, talvez não tenha nada a ver, mas é justamente isso. Quais são as alternativas? Quais são as possibilidades? Quais são as utopias? E mais do que isso, o que já há de experiências concretas que permitem vislumbrar novas formas de organização, novos espaços, novas formas, na verdade, de sociabilidade, que não apenas essa forma estreita que é pela via do mercado. Quais são as possibilidades que a gente tem? E este debate é muito frutífero, porque, por incrível que pareça, como a gente está aqui entre economistas, então a gente pode falar mal de economia, tá certo? É uma das nossas diversões principais, é esse autoflagelo, Mas normalmente fora dos muros da economia, os outros cientistas têm grande interesse em ouvir o que temos a dizer. Mas é claro que para que esse diálogo ocorra, nós temos que nos aproximar. Nós temos que, na verdade, dizer, olha, há um conjunto de conhecimentos que nós ainda não temos e que temos que acessar, e este conhecimento vai se produzir em grande parte por esta via do diálogo com outras especialidades, com outras ciências, com outros pesquisadores, e a partir daí, dessa fertilização cruzada, que vão surgir novos caminhos, porque a humanidade, se tem uma coisa certa sobre ela, é que é uma grande aventura humana sobre a Terra, milhares de possibilidades de organização e de descoberta, e de experimentação, e de modificação, e de transformação. E é nisso que eu acho que todos nós acreditamos. Então eu novamente agradeço a possibilidade de conversar e estou muito contente de poder ouvir aqui os dois professores que provavelmente vão ajudar a nos iluminar aqui. Obrigado a todos. Bom dia. Eu estou super feliz fiquei muito feliz com o convite, e também porque a Unicamp é um lugar muito especial para mim, que eu fiz ali do outro lado da rua o meu doutorado no IFISH, e também estou muito honrado de poder conversar aqui com vocês, estudantes, pesquisadores, professores de economia, em particular com meu amigo Antônio. Mas também fico muito feliz de conhecer o Paulo, reencontrar o Salvador, que é amigo antigo, e conhecer a Lilian também.
eu não sou nem economista, embora respeite a disciplina, e também não sou nem, como Salvador, especialista em bem viver, né? Mas, já que não sou nada, eu vou arriscar minhas coisinhas. Acho que um primeiro ponto é que a gente vive uma sobreposição de fins de mundo, né? A partir de uma crença, mas que é também uma prática, né, que a natureza estaria dissociada, né, dos seres humanos, né, e, vamos dizer, teria leis próprias inatingíveis, né, a humanidade acabou escolhendo um caminho, né, sobretudo aí a partir da Revolução Industrial, em que, para surpresa de quase todos, né, os seres humanos viraram um agente geológico. E aí o pessoal da biologia tem discutido muito, inclusive a antropologia está discutindo isso agora no IFIS, né, são as farturas da universidade pública, a questão do antropoceno, né, ou seja, então que as pessoas viraram um agente geológico, então tem essa mudança que outros, de forma talvez mais marxista e mais precisa, vão também chamar de capitaloceno, né, ou seja, o modo de produção vira um agente geológico. Então, se a gente parar nesse exato minuto de produzir do jeito que a gente produz hoje, vamos dizer, num sentido ultrapoluente, ou poluidor, não sei, né? Os efeitos ainda vão se fazer sentir por séculos, né? Então não é um ponto, vamos dizer, delicado, e aí a gente se defronta com o fim dessa vida como a gente compreende, né? E, por outro lado, boa parte dos direitos que foram conquistados pela classe trabalhadora, pelos de baixo, de um modo geral, também foram nesse período, né? Então, foram também direitos que fazem parte desse conjunto. Mas eu falo de sobreposição de fins de mundo porque esse é só uma parte. No que a gente pode chamar, para falar rápido, de forma ampla, de esquerda, também tem vários fins de mundo, né? Por quê? As três principais estratégias desse campo político ultra plural fracassaram, apesar de uma série de conquistas, né? Direitos sociais, políticos, culturais, variados, derrota do nazismo, etc. Mas tanto a social-democracia, quanto o socialismo dito real, quanto os projetos de libertação nacional ficaram muito aquém dos sonhos que despertaram, né? E não foram poucos, e foram ideias que tiveram extremo sucesso, né? Em meados do século passado, boa parte da humanidade era governada ou vivia sob governos que tinham esses ideais, né? Só que o fim de mundo também, então a gente pode falar do Muro de Berlim, da queda, para simbolizar, mas isso pode até colocar um tempo anterior. Mas também isso tem um outro fim de mundo, que ninguém mais acredita num capitalismo com igualdade de oportunidades, com uma democracia vigorosa e também com políticas sociais, né? Onde os trabalhadores, as trabalhadoras conseguiram conquistar mais direitos, e isso está se esfacelando e tem a ver com uma questão geopolítica também do fim da União Soviética, etc. Por exemplo, o filme do Ken Loach e o Daniel Blake mostra muito isso, né? Então, isso tudo cria uma insegurança existencial, sobretudo no andar de baixo, e aí a gente vê, vamos dizer, uma ressignificação, uma volta de concepções, tanto de Deus, de família, de raça e de nação, que muitos pensavam estar relegada a outros tempos, né? Então, ou seja, a gente vive, na verdade, um período, eu acho que bem conturbado. E expressões brasileiras disso são parte de um fenômeno muito mais amplo, que eu acho que é mundial. Nesse sentido, né, acho que a gente tem que pensar também no capitalismo como uma doença, né? Se a gente tivesse só um motivo para ser, eu acho que anticapitalista, seria a questão, talvez, da saúde mental. As pessoas estão doentes, né? Vejam aí, eu observo muito, desde que eu comecei lá a trabalhar na USP mais de perto isso, nesses 4 anos,
é brutal isso, mas é só um campo de observação, atuação, mas a gente pode multiplicar, e que tem a ver também com uma indústria poderosa de um novo capitalismo, que é a farmacêutica também, né? Então, como que a gente sai disso, né? Eu acho que, por um lado, é importante, né, falar um pouco de capitalismo para os economistas, mas pensar em três condições, entre aspas, ocultas do capitalismo, né, que parece que ele funciona sem elas, mas elas são totalmente vitais. Uma, que deve ter sido falado ontem, imagino, que é da reprodução social, né? Ou seja, né, na famosa já crítica da Silvia Federici ao Marx, né, ela fala que ele só olhava a produção, ou olhava principalmente a produção, e ele esquecia um órgão vital, que era o útero, né? O útero, que justamente é uma fábrica de trabalhadores. Então, se você não pensa, você exclui esse órgão da concepção, vamos dizer, para falar rápido, de economia, está deixando boa parte aí da vida e da reprodução da vida e da própria produção de fora, né? Não por acaso, né, o antropólogo anarquista David Graeber vai falar que o chefe de família, digamos, paradigmático da classe trabalhadora americana não é mais o homem siderúrgico de Detroit, e sim a mulher enfermeira, né? E aí eu acho que levar isso a sério também um esforço de compreensão do que é o capitalismo contemporâneo. A segunda condição é o que poderia se chamar de governança, né, do poder público, ou seja, né, todos esses vínculos, né, complexos entre Estado e mercado, né? Não existe mercado sem Estado, como acho que vocês, como economistas, sabem, né? Ou seja, tem uma regulação permanente que não para de ser atualizada, né? E o terceiro é a natureza, né? Que seria, vamos dizer, recurso abundante e infinito, que tem a ver com o que eu falei lá no comecinho. E como sair disso, ou tentar pensar uma saída, né? E aí eu gostaria de invocar um acontecimento que eu acho extraordinário, de 50 anos atrás, que foi essa Revolução Mundial de 68, né? E ali, né, primeiro que ela vamos dizer, um ponto de pulsão mais forte, mas de questões que já vinham antes e que se desdobraram depois, né? Não é só um momento exatamente. Para isolar só como, em termos de análise, a gente pode fazer. São essas experiências, esses experimentos e essas criações políticas, mas talvez também econômicas desse período, né? E aí, como um pequeno exemplo, gostaria de citar os Panteras Negras nos Estados Unidos, né? Que as armas, elas nos seduzem de alguma forma, então a gente fica muito pensando, não, claro que a autodefesa foi talvez o ponto principal, o engate desse movimento, mas teve toda uma tecnologia social que eles desenvolveram que é muito interessante e que não pôde prosperar porque o Estado americano também não deixou, né? Mas o que era? Por exemplo, uma das primeiras ações dos Panteras Negras, e é interessante que o micro pode ajudar a entender o macro, um cenário mais amplo, era que, por exemplo, tinha ali em Oakland uma rua onde as crianças eram muito atropeladas na saída da escola. E eles falaram, se não tiver uma faixa de pedestre, um sinal, nos próximos dias a gente vai cuidar disso. E aí fizeram a faixa. Uma coisa muito pequena, mas isso criou um movimento. Depois outro, o café da manhã de graça. Até hoje, nos Estados Unidos, a gente tem, né, se vocês forem ver, quilômetros e quilômetros de áreas de insegurança alimentar, onde você pode percorrer 8 quilômetros ou mais e não encontrar um alimento fresco, né? E isso nos Estados Unidos. Outro, também serviços médicos. Lembrem, né, recentemente, quando teve o Obamacare, que incluiu, se eu não me engano, 20 milhões no sistema público de saúde, e foi um escândalo, né, porque nem universalizou, mas chegou mais perto disso, e aí o Obama virou socialista, comunista, ou bolivariano, não sei. Então, tudo isso para dizer, né, que eu acho que nesse momento que tem um pouco essa questão, né, nada contra a utopia, mas também acho que o pragmatismo é importante, como que a gente vê que, na verdade, né, tinha todo ali um exemplo singelo que a gente poderia citar aí
dezenas e dezenas de outros, novas políticas e novas economias um pouco em curso. De alguma forma, 68 é uma revolta subjetiva contra o capitalismo, né? Isso está presente em revoltas operárias, em levantes de mulheres, negros, né? Na contracultura, né? Então, LSD, cogumelos, que tem uma questão não tão óbvia, mas que vai sim contra uma subjetividade predominante. E, por exemplo, num clima pré-68, tem uma greve famosa na França, na Renault, que é então paradigma, né, da Revolução Industrial, naquele ponto do planeta chamado França, que os operários falaram, queremos tempo para viver, né? Então isso já anunciava um pouco vamos dizer, esses desejos ativados e reativados. E a resposta foi extremamente brutal, né? Como um intelectual orgânico das classes dominantes, Samuel Huntington, da ciência política, vai colocar de forma muito precisa, tinha que organizar aquela bagunça. Por quê? 68 foi um excesso de democracia. Então, o excesso de democracia tinha um excesso de demandas, né? Um excesso de políticas sociais, e o país mais poderoso estava ficando totalmente ingovernável. Então, tinha que dar tinha que puxar o freio, né? E, nesse sentido, né, o Chile talvez seja o grande laboratório entre esse estado mínimo e máximo, né? Ou seja, nossos estados vão ficando cada vez mais policiais, mas também vão ficando, e não por acaso, uma das medidas centrais do Chile foi, e é um debate que a gente está vivendo no Brasil, e isso é particularmente forte por estar aqui numa instituição pública, que é de cobrar mensalidade, por exemplo, né? Ou seja, eu acho que se for pensar, né, com um pé no sonho e um pé na realidade, no que seria um anticapitalismo prático, né, eu acho que a gente tem que olhar um pouco várias iniciativas que estão ao redor de nós e que apontam já por valores e práticas outras, né? E aí citaria rapidamente 3 áreas, né? O cuidado, a cultura e a educação, né? Ou seja, de alguma forma, uma economia do comum. E aí, e com isso termino, faz muito sentido num contexto brasileiro, mas não só brasileiro, puxar o debate, esse fio, com a questão dos povos indígenas, né? Primeiro, uma questão básica, mas o básico é sempre importante, é reconhecer a riqueza que é de termos 300 povos aqui, né? Apesar de todos os massacres, uma resiliência, resistência e resistência formidável. Mas o que nos mostram, né, do ponto de vista da política, formas de fazer política sem as hierarquias habituais nossas, né? E isso é particularmente importante porque, se a gente for ver, uma das criações político-econômicas que mais me entusiasmam são, por exemplo, os soviets, né, que justamente era uma gestão da vida, não era exatamente não era uma questão política ou econômica, e era muito mais fácil, talvez naquela época, ou não, talvez seja equívoco dizer isso, por causa das grandes plantas industriais. Por outro lado, também pensar a economia e a nossa produção consciente das relações complexas entre culturas e naturezas, né? Que, como eu falei lá no comecinho, ficaram de, vamos dizer, de lado, e cujas consequências, no que a Stengers, por exemplo, fala da irrupção de Gaia, né? E um último ponto, é muito interessante ouvir o que os chamados outros dizem sobre nós, né? Assim como é sempre interessante e é muito enriquecedor ouvir o lado, entre aspas, o não fraco, sobre o forte, né? O fraco conhece muito o forte, né? Que é quando, por exemplo, o intelectual e xamã Yanomami Davi Kopenawa olha para a gente e fala, eles são o povo da mercadoria, né? E os marxistas mesmo, às vezes, não parecem levar a sério isso, né? O Davi, que não teve, que eu saiba, quase nenhum contato com um velho barbudo, leva mais a sério e vê ali, não, esse é o povo da mercadoria, e ele vê como que
as nossas relações, nossos imaginários, nossas práticas estão embebidos disso e naturalizados de alguma forma, né? E nisso, né, ele vê, e outros também de outros povos vão afirmar muito, vê o próprio capitalismo como uma força de morte, né? Até que sua própria característica, sua expansão desde lá de séculos atrás é uma destruição dos múltiplos modos de vida outros, né? E nesse sentido também, e esse é o último pontinho dentro desse ponto, que é pensar a riqueza dos ritos e a própria vida como rito, ou seja, né, que uma mobilização contra esses valores, ela não é uma mobilização somente da palavra que é importante, mas sim, como dizia uma figura interessantíssima, maldita, chamada Antonin Artaud, trata-se de uma convocação material dos corpos. Obrigado. Bom dia, um prazer estar aqui. Também sou estrangeiro no sentido disciplinar, né? Eu venho da antropologia, então não sei se eu estou autorizado a criticar a economia, talvez não, eu vou buscar um outro caminho, porque a minha fala vai um pouco num sentido parecido a dos anteriores palestrantes, e é mais uma provocação, pensando esse diálogo com alunos de economia, né, e o que seriam as tarefas da revolução, ou as tarefas do que faz sentido pensar hoje, né, quando falamos de economia. Eu fui convidado a partir de pesquisas que eu fiz na Bolívia, nos Andes da América do Sul, né, onde tem se desenvolvido um conceito, né, essa ideia do bem viver, que nasce a partir da experiência comunitária no campo, entre camponeses indígenas do Peru, da Bolívia, do Equador, que quando fracassam os projetos de desenvolvimento, que eram os projetos da cooperação, os projetos do Estado, mas principalmente na crise da década de 80 e 90, essa solução que vinha de cima para baixo, da cidade para o campo, e que foi desenvolvendo a partir de saberes locais, comunitários, né, que não eram tão locais, porque os Andes da América do Sul são conhecidos por sistemas de reciprocidade, né, que formam arquipélagos e que mantêm vínculos entre a comunidade local e territórios imensos, né, que na época pré-colonial conseguia interligar regiões das terras baixas com as terras altas, os vales com alta montanha, onde eram produzidos alimentos, compondo entre todos esses espaços ecológicos uma economia comunitária comum, e que hoje aparece um pouco na economia dos migrantes andinos, né, que ainda parece reproduzir esse modelo de colônias, né, e
e um centro comunitário que se liga, por exemplo, a partir de uma comunidade em Potosí com um migrante que trabalha no tecido no Brás, ou que na Espanha toca música numa praça de uma grande cidade. Então, tem esses arquipélagos e tem esses sistemas comunitários ancestrais, mas que são vigentes e que na década de 80 justamente serviu a partir de pensadores indígenas comunitários para apresentar uma alternativa às políticas de desenvolvimento. E que um sistema que dilui a economia também entre uma organização social que é impossível de separar em esferas delimitadas do que seria política, do que seria parentesco, do que seria vida cotidiana e do que seria vida pública. São sistemas comunitários onde a economia faz parte da vida familiar, da vida política, sistemas rotatórios de autoridade por família, onde não tem um representante, não tem uma autoridade que vai mandar sobre os outros, e também não tem uma economia organizada a partir do lucro, né? Tem áreas comuns, trabalho comunitário, trabalho reciprocitário, e enfim, dessas formas, né, que os espanhóis respeitaram, de alguma forma mantiveram, e depois a república e o capitalismo contemporâneo também se mantém, né, numa relação tensa que consegue não se constituir numa ameaça, ou seja, essa economia consegue driblar, consegue coexistir com diferentes sistemas políticos, sistemas econômicos, e é a partir dali que aparece esse conceito que recentemente, na década de 2000, se transforma na inspiração de um novo modelo de Estado, né? Inspira uma nova Constituição na Bolívia, no Equador, onde alguns desses critérios da democracia comunitária, da assembleia, da justiça comunitária também, formas de justiça, formas de economia e formas de representação política comunitária se transformam em formas estatais também. Tem uma constituinte com maioria camponesa indígena que funda o Estado plurinacional, né? Não vou entrar muito em detalhes, mas é interessante que essa crítica ao desenvolvimento gerou todo um conhecimento que está por trás de um levante que se organiza contra o neoliberalismo na Bolívia, contra as tentativas de privatizar o bem comum, a água, o gás, e gera então esses conceitos, né, que são formulados e articulados como um pluralismo estatal, né, um Estado que funciona com diferentes sistemas de justiça, com diferentes línguas, com diferentes formas políticas, formas de representação. Eu vim aqui por ter estudado isso. O bem viver se transforma num conceito que viaja muito, né? Tanto quanto se articula com essa ideia de autonomia territorial, e hoje faz parte dos debates aqui no Brasil e vários lugares do mundo. Em Europa articulou, por exemplo, com os teóricos do decrecionismo, né? E onde eu queria chegar era ali, né? Nessa conversa com vocês, era na possibilidade de não apresentar o bem viver e essas formas comunitárias como uma economia
local, exótica, que serve para entender povos indígenas de longe, mas para colocar perguntas para nós, né? Ou para qualquer estudante ou cidadão do capitalismo industrial, urbano. E acho que é possível pensar essa conexão, né? Num momento onde a economia capitalista se mostra numa crise nas suas duas alternativas do mercado e do Estado, né, como grande agente da organização social e política, né. Existe um terceiro lugar que tem a ver com pensar hoje, né, como resolver problemas comuns, saindo dessa cosmovisão ocidental eurocêntrica que reconhece no Estado e no mercado como as únicas ferramentas para a organização social, né? O que forma um grande consenso que esquerda e direita muitas vezes também aparecem como atores dessa governança neoliberal ou dessa governança capitalista que não teria um terceiro lugar. Então o desafio aqui com vocês é pensar quadros para essa revolução, que seria entender se existe um terceiro caminho, né? E para isso temos ferramentas dos povos originários, mas o próprio capitalismo nos coloca nesse lugar, né? Aí, recuperando Marx também, ele tinha uma ideia que eu acho bem potente, que é essa de pensar o comunismo não como uma forma social que viria totalmente de fora, né, como um extraterrestre que chega e transforma tudo, mas que seria gerada pela própria lógica do capitalismo na sua ruína, né, e na sua forma de funcionamento que leva inexoravelmente a criar os coveiros, a destruição, o nascimento de uma sociedade nova a partir da sociedade atual, né? Essa ideia eu acho importante, né, para justamente trazer o bem viver, os saberes e conhecimentos ancestrais para um lugar de pensar o hoje, né? E não como uma questão de museu ou folclórica, uma questão que a gente poderia reduzir à cultura, né? Ou a uma forma econômica que não tem a ver conosco, né? No entanto, o Marx errou também no cálculo, né? Porque a fábrica ia juntar, ia criar essa classe trabalhadora que ia logo mais destruir esse sistema absurdo, né? Que não fazia nenhum sentido e já tinha o próprio capitalismo gerar o sujeito que ia superar essas formas de produção. E isso ia acontecer na fábrica, né? E o que eu queria pensar hoje, para falar sobre a economia e o momento, os desafios nossos, esse capitalismo sem fábricas, né? Esse capitalismo do conhecimento, que não é apenas um capitalismo sem fábricas, mas a tendência é que seja também sem trabalho, entendido na forma tradicional, né? E possivelmente sem um valor que possa ser mensurado como era tradicionalmente no capitalismo, ou seja, uma economia onde tudo é mercadoria, porque a gente está no celular e está gerando dados que são vendidos, e até porque numa economia imaterial do conhecimento, qualquer coisa da nossa experiência de vida vira mercadoria também,
né? Tudo é mercadoria. A gente não consegue estar fora dessa relação, e isso tem muito a ver com o que acontece numa comunidade, né? De fato, as fronteiras entre o que é economia, o que é política, o que é parentesco, também entre nós desaparecem. Ou seja, essa economia do ayllu andino, da forma comunitária e do bem viver, onde não tinha um chefe político separado do especialista econômico ou do produtor, todos são, até as crianças que entram nas instituições da reciprocidade, quando todo mundo faz uma festa, e a festa é trabalhar também na terra do outro, e isso vai acontecendo cada vez com outra família, todos se ajudam, até as crianças brincando estão fazendo parte disso que em Ocidente, uma visão mais econômica tradicional, seria trabalho. E hoje também, entre nós, então, como pensar esse momento do capitalismo pós-industrial com uma possibilidade que não nos leve necessariamente para Estado, né, a reconstruir o velho estado de bem-estar como necessidade de pensar um pós-neoliberalismo, né, pensar uma volta do mundo que o neoliberalismo supera de alguma forma, né, que era o mundo das fábricas, do industrialismo, e que um mundo que eu não seria nostálgico em relação a ele, né, porque é um mundo contra o qual a juventude em 68, e na verdade na década das lutas, né, do pós-guerra, e em particular da década de 60, mas os movimentos também políticos latino-americanos da década de 70 se organizam contra essa sociedade também. Ou seja, não é apenas o neoliberalismo e as grandes corporações e Margaret Thatcher que tem críticas, né? Mas por motivos diferentes, eu não seria nostálgico em relação a essa forma que, em definitiva, foi também uma estratégia, uma transformação dentro do capitalismo, né, para organizar a sociedade, né, de uma forma burocratizada. Eu não sei se é possível pensar o estado de bem-estar sem o industrialismo, o militarismo, o burocratismo. Talvez seja, e aí então a conversa pode estar nesse terceiro lugar, mas talvez não. Como esses dois modelos são uma armadilha, né, do Estado ou outro, do mercado, né? Sabemos também que o livre mercado, sempre que precisou, tinha também a expropriação do bem comum ou do próprio Estado em função de um modelo de concentração, desigualdade, e essa ideia de não tem mais a opressão estatal, mas aí está todo mundo por si, e quem quiser não morrer tem que pagar por saúde, pagar por educação, e se autoproduzir como se cada um de nós fosse uma empresa num mercado de concorrência. Na esquerda é mais fácil, né, porque é o mundo que a gente vive, encontrar uma falta de sentido nesse neoliberalismo pós-fordista, financiarizado, né, da mercantilização da vida, mas é possível encontrar um terceiro lugar, né? Acho que essa é a tarefa hoje de alguém que se interessa por estudar economia, os processos econômicos, né? Com ferramentas dessas novas economias que permitem com colaboração e pensar formas associativas, né, que estão depois do neoliberalismo, mas também antes, né, e em todo lugar, na verdade, porque nunca deixaram de existir. Essa presença no mundo rural,
e que tem a ver com o cotidiano, né? Que esse é o lugar onde o capitalismo nos leva, querendo ou não. E aí pensar, então, uma economia que não é mediada, né? Onde, porque uma característica dessa comunidade, das formas comunitárias de vida, de organização, sair da vida que é continuamente mediada. Eu diria da forma consumidor como forma social dominante, mas que é uma forma consumidor e ao mesmo tempo uma forma votante de um sistema político distante, e é uma forma que se distancia da vida de alguma forma. É a vida do televidente, né? As coisas acontecem longe de você. Um pouco no mesmo sentido que Jean falava dos índios, né? Acho que o debate das bruxas está aparecendo, das mulheres, num sentido de que os índios, as bruxas, e eu diria também os hackers, né? Que são três imagens que a política emancipadora hoje está pensando seriamente, tem em comum que são lugares onde essa mediação não existe, né? A bruxa ou os alquimistas, né? Essa relação tinha uma relação parecida aos dos índios, das comunidades agroecológicas, de pensar e fazer essências ou pócimas ou conjuros ou feitiços com os materiais do meio, né? De um meio que é vivo. A natureza não é recursos naturais para serem usados infinitamente, não é apenas um objeto que o homem vai se emprestar ou utilizar, mas é uma natureza viva, né? Com a qual se dialoga na construção de um sistema, e os hackers e os índios também têm essa proximidade com os procedimentos, com a elaboração a partir de materiais, com o que na antropologia se entende como um pensamento mais selvagem, mais intuitivo, mais de ir acompanhando o processo, né? O contrário dessa mediação da representação do televidente, do consumidor. E o bem viver, né, aparece um pouco nessa encruzilhada, né, da onde ele se coloca, porque ele faz parte também dos processos políticos contemporâneos, então é puxado também pelo mercado, pelo Estado e pelos consensos do desenvolvimento, pelos consensos existentes. O bem viver apareceu na Bolívia, no Equador, associado, né, depois de entrar nas constituições, a uma política de desenvolvimento e uma política estatal convencional, né? Inclusive chegando a justificar a mega mineração e a exploração extrativista de petróleo em território, invadindo ou destruindo uma territorialidade de floresta com uma lógica totalmente colonial, né? De destruição de territórios, exploração da floresta para transformar em renda e em políticas estatais, com uma visão mais
clássica de não respeito às autonomias ou às diferenças, digamos assim, né? As formas diferentes de organizar a vida. E o bem viver, então, pode ser um bem viver de Estado, né? Ou pode ser um bem viver do mercado, né? Da natura, do capitalismo sustentável que transforma em mercadoria também as formas ancestrais, os conhecimentos ancestrais, as formas da floresta, sem ruptura com essa ordem dominante, né? Mercantilizadora, etc. Então, esse desafio, né, que eu coloco para mim, mas como provocação também aqui para vocês, entender os nossos processos políticos, né, abrindo uma possibilidade, né, o capitalismo contemporâneo abrindo essa possibilidade que não vai ser, até porque não é mais possível, né, um retorno ao estado de bem-estar, essa sociedade da assistência social, da segurança, que era só uma segurança para uma elite dos trabalhadores também. Na hora que chegaram as mulheres, os negros, os migrantes do terceiro mundo, esse estado de bem-estar se mostrou inviável, né? E foi também a esquerda, a social-democracia, que fez esse papel de impor austeridade, as políticas do ajuste como única solução, né? Que também está claro que não vai nos salvar, né? Então, nesse cenário aparecem esses experimentos, essas tentativas de buscar alternativas, e aparece também uma possível virada conservadora, que é também uma possível saída ao neoliberalismo, né? Que é posições fundamentalistas, que o Jean lembrava, né, de como a família, a religião, a nação voltam quando parecia que já justamente o neoliberalismo não era isso. E mesmo que Reagan, Margaret Thatcher, em algum sentido, já era um conservadorismo da família, da religião, né, para destruir a ideia da sociedade, né, como mesmo que nunca deixaram de estar, né, tem uma possível saída ou resistência ao capitalismo contemporâneo que tem muito do Estado, do militarismo, do burocratismo, essa sociedade da primeira metade do século XX nos países centrais, né? E que ela se desenha, e às vezes se desenha como uma monstruosidade que dá vontade até de fechar com fiquemos no neoliberalismo tranquilos, que pelo menos a gente, não sei, sabe onde está. Ou voltemos a... E eu acho que o desafio, então, é contra essa ameaça, mas sem a nostalgia ou a pretensão de pensar a possibilidade de um retorno ao que não é mais possível e ao que nem funcionou quando era viável. Experimentemos ou tentemos entender, né? Seja pelo caminho da recuperação de saberes, conhecimentos ancestrais, vigentes e sempre reinventados, né? Ou por entender esses desafios desse capitalismo que ele mesmo se desfaz do trabalho, o que talvez possa ser aproveitado por nós para pensar uma sociedade contra o trabalho, né? E não que é nostálgico também em relação a isso, né? A voltar a querer trabalhar, quando o trabalho é entendido como forma básica de exploração e também da alienação. Então, como pensar esse pós-trabalho nessa sociedade onde o conhecimento e o cotidiano é trazido à tona pelo próprio capitalismo, como
pensar um terceiro lugar. É isso, obrigado. Bom, queria só lembrar que, ao final, a gente vai fazer o sorteio de livros da Elefante. E eu queria só encerrar com uma pequena falazinha, também respondendo à provocação que o Paulo fez. Que no dia 1º de agosto desse mês, a humanidade entrou em dívida com o planeta Terra, que a gente, esse ano, usou mais energia e mais recursos naturais do que o planeta conseguiria fornecer nesse ano. E esse foi o ano que isso aconteceu mais cedo, desde a década de 70, se eu não me engano. Eu acho que é de fundamental importância que a gente traga esses temas para discussão aqui nesse ambiente, porque muitas vezes a questão ambiental e várias outras não entram muito na equação quando a gente pensa economia. Então eu acho que a provocação mais do subtítulo foi isso, assim, pensar a economia para além de economia, mas não abandonando jamais a economia, e sim pensando uma economia para além da questão do mercado, para a questão do Estado, para a questão do trabalho, e tentar trazer sempre mais diálogo com esses outros campos da ciência, que justamente às vezes parece que a gente acabou, né, se deixando escanteado, assim, né? Pensar um diálogo maior com a filosofia, pensar um diálogo maior com a biologia, com a antropologia, feminismo e outras áreas, tanto de saberes, tanto de ciências, quanto de militância. Que eu acho que o objetivo disso é justamente trazer uma economia onde se caibam outras subjetividades, outros valores, justamente, né? Pensar a moral, como que isso entra nisso. Pensar cooperação, enfim. Onde caiba, basicamente, o bem-estar da população, onde caiba uma sociedade que seja não só ambientalmente sustentável, não só socialmente sustentável, mas também psicologicamente, moralmente, enfim, diversas outras formas de sustentabilidade. Eu acho que casou muito bem. Eu queria muito agradecer a todos os palestrantes, o Salvador, o Paulo, o Jean, por terem feito esse debate aqui. Eu achei que casou muito bem, assim, com as mesas de ontem. Eu não sei se todos estavam aqui para ver, mas eu acho que é isso, assim, diante dessa discussão do capital humano, onde fica com essa lógica de crescimento eterno também se introjeta psicologicamente para dentro dos sujeitos, e também diante do que foi discutido na mesa de América Latina sobre o declínio, né, dos progressismos que a gente tem observado, eu acho que se torna muito importante a gente pensar alternativas e pensar novas racionalidades, né? O Daniel Andrade falou isso muito bem ontem, que o neoliberalismo não é a única racionalidade que está aí, embora ela tenha crescido cada vez mais, se tornando cada vez mais hegemônica. E a gente está vivendo uma nova virada, a gente está vivendo um momento de vácuo onde se abre espaço, né, para a gente poder pensar novas respostas. Então, queria agradecer de novo, muito obrigada, e vamos abrir para um bloco de perguntas. Só avisando rápido, quem for da turma do Guilherme Melo, tem uma lista na mesa ali fora para assinatura que o Álvaro vai deixar, ou vocês procurem o Álvaro. Quem quiser fazer pergunta, por favor, levanta a mão. Oi. Eu quero fazer mais um comentário também. E, assim, apesar de estar aqui com os convidados, é mais interno até esse comentário. Interno aqui dentro do Instituto. E para o professor Fracalanz, assim, como interlocutor direto, né, sendo diretor do Instituto. Por que gostaria de colocar aqui uma minha perspectiva de que fazer a Semana da Economia para além de economia não é uma ruptura, que a gente está dando um passo, né, de toda a trajetória dessa escola. Então, eu acho que o movimento, assim, se a gente puder pensar em termos de movimentos que dos estudantes que está acontecendo dentro do Instituto, em termos de pesquisa, de questões mesmo, de ordem teórica ou não, é um passo que a gente está dando continuidade, na verdade, ao que é a Escola de Campinas. Por quê? Eu acho que hoje a gente precisa
repensar o que significa ser escola do desenvolvimento. Se isso já foi uma resposta, eu acho que talvez agora ela não dê conta mais de ser essa resposta, de cumprir o seu papel, ou o nosso papel, que a gente tem em termos de debate nacional, de disputar a economia, para além do que é o sentido hegemônico da economia, né? Eu acho que a gente está num momento de replanejar, recolocar no horizonte. E daí eu quero falar por quê. Porque, por exemplo, isso discutindo mais próximo da minha vivência mesmo, assim, enquanto estudante, né? Existe dentro desse nosso projeto, digamos assim, que eu vou falar nesse termo porque eu acho que dá para dar conta do que ele foi ao longo do tempo, o social desenvolvimentismo, eu vou usar, tá bom? Para não pensar o novo desenvolvimentismo, mas enfim, social desenvolvimentismo, pensando que a gente preza por uma alteração, por uma revolução nas nossas estruturas produtivas, de forma redistributiva, né? Então, o Estado tem esse papel de forma redistributiva, porque a gente quer que os ganhos de excedente sejam compartilhados pela sociedade como um todo, por isso, social desenvolvimentismo, vou colocar dessa forma. Por que eu acho que ele não está dando conta mais? Porque esquecemos não, esse olhar, ele perde de vista alguns outros fenômenos que estão associados e, por não observar com isso cautelamente, ele acaba também jogando para o lado do que eu acho que não é o projeto que nós queremos de país. Por exemplo, ao longo do século XX, a partir do nosso ensaio desenvolvimentista dos anos 30 aos anos 70, foi um período, né, em que o Estado brasileiro ele promoveu a efetiva colonização interna do seu território, né? E eu falo colonização interna porque é isso, a construção nacional. E a gente sempre pensa na construção nacional de forma emancipadora, porque a gente está pensando nas nossas relações estruturais na divisão internacional do trabalho, né, digamos assim. É esse o nosso diagnóstico, cepalino, etc. Então, a gente fomentou nessa experiência de 30 a 70, que eu não estou falando que a escola de Campinas, ou, enfim, o que a gente defendia, né? Mas eu acho que a gente também não pode se dissociar disso, quando fala que é a escola do desenvolvimento no Brasil. Pensar que, então, a gente estava ali junto, de alguma forma, com o Vargas, a gente estava ali junto com o JK, a gente estava ali junto, mesmo na ditadura, com o nacional-desenvolvimentismo, né? A gente está nesse campo. E esse campo foi a construção nacional a efetiva construção nacional, que foi a destruição de vários mundos das populações indígenas, das comunidades tradicionais, que aqui também estão, e aqui também são sujeitos de direito do que é Brasil. Então, o Brasil que se formou do nacional-desenvolvimentismo não é o Brasil de todo mundo, e é um Brasil, inclusive, talvez bem sudeste referido, bem referido a uma experiência de urbanização, e o que eu quero dizer, bem referido a um projeto civilizacional específico, que talvez não seja o ideal, ou sequer tenha sido colocado, de fato, em debate para todas as populações que estão aqui neste território que a gente chama de Brasil. Então, com isso, o que eu estou querendo dizer? Que quando a gente fala escola de desenvolvimento, em muitos lugares, é péssimo. Tá? É péssimo. Eu acabei de voltar, você sabe, do norte, estava lá na Amazônia, etc. Falar isso, e isso ouvindo, né? O desenvolvimento, em muitos momentos, é o pior dos inimigos. O pior dos inimigos. Né? Projetos de infraestrutura energética, projetos de infraestrutura de logística, lá na Amazônia, principalmente, pensando nisso. Então, quando eu falo escola do desenvolvimento e tem esse impacto para grande parte das pessoas com quem eu quero pensar junto um projeto de país, eu acho que já esgotou e que a gente tem que repensar. Então, nesse sentido. Isso não quer dizer que a gente não tenha que ter projeto de desenvolvimento, de alteração da nossa estrutura produtiva. Claro que não estou falando, não, chega de... Não quero que as pessoas não tenham acesso a máquina de lavar, aos bens industrializados. Não é isso. Mas que quando a gente só pensa, né, nesse paradigma social desenvolvimentista de desenvolvimento enquanto uma forma de... E depois o braço do Estado na redistribuição,
está embutido um projeto civilizacional. E será que é isso que a gente quer? A gente quer ser China? Eu não quero ser China, eu não quero ser Coreia, entende? Será que é isso que a gente quer? A gente quer ser China, a gente quer ser Coreia? E muitas vezes parece que é isso que a gente quer, sabe? E eu acho que a pretensão de projeto coletivo no Brasil não se resume a isso. Nem para mim e nem para outras pessoas com quem eu convivo nesse lugar. Então, por isso que eu acho que a gente não está antagonizando, né? Não que você tenha dito isso, eu só estou querendo reforçar, porque também parece que é um momento de constrangimento, né? Mas é um momento de constrangimento para a gente avançar. Eu quero falar que eu sou da Unicamp, que eu sou da economia da Unicamp, e toda a força que tem falar isso daqui para fora, porque daqui para dentro a gente tem nossos conflitos, mas daqui para fora isso é muito importante. É quando, principalmente no debate público, né? Especialmente quando você começa a ocupar um espaço em que, enfim, está ali no debate público, você se coloca, parece que é um aliado. Só que eu não posso ser um aliado se eu sou a escola de desenvolvimento, e desenvolvimento historicamente não tem ajudado muitas pessoas, entende? E daí eu falo, não, mas não é isso que eu quero dizer. Mas daí o que eu quero dizer? Então, já estou voltando. É isso. Eu acho que social-desenvolvimentismo não dá conta. E daí, por isso que pensar aqui o que o Salvador falou e incorporar para além. É isso. Bom dia ainda a todos. Queria agradecer a mesa, achei muito legal. E eu queria direcionar uma pergunta não tanto no espectro da economia ou da ciência social como um todo ao Salvador, para ele contar um pouco como que é a experiência dessas comunidades que ele viu na Bolívia, que ele viu no Equador, se não me engano, acho que você comentou do Peru também, assim, em qualidade de vida, porque o que eu ouço muito, principalmente na internet, círculos mais conservadores, mas até mesmo alguns círculos acadêmicos, da miséria da Bolívia, um subdesenvolvimento da Bolívia, mas assim, não ter nem o básico material para ter uma vida de qualidade, entendeu? E eu vejo um certo choque de diálogo entre o que algumas pessoas me contam que está sendo avanços muito legais para ter uma qualidade de vida completamente diferente desse modelo que a gente tem como hoje, e esse outro que, tipo, tá tudo dando errado. Então, eu só queria saber sua experiência mesmo. Bem, bom dia ainda, meu nome é Antônio, como já me apresentou antes. Eu faço doutorado em desenvolvimento econômico aqui. E fico muito contente de ver uma mesa que trate de temas tão, às vezes, espinhosos, né, para o nosso campo de estudos, né, que dilate as fronteiras, as pessoas com quem nós dialogamos. É importante saber que existe vida inteligente para além da ciência econômica, né? Ainda que o economista muitas vezes se negue a ver e acreditar isso. Então, parabéns à organização, primeiro de tudo. Segunda coisa, é uma pergunta que eu faço aos três. Quem se sentir mais à vontade para responder, me responda. É evidente que nós temos movimentos que, do ponto de vista micro, conseguem articular um conjunto de resistências. O Jean mencionou, por exemplo, dos Panteras Negras, a fazer uma faixa de pedestres, café da manhã. Esses movimentos mais pontuais, não estou dizendo que o pontual não quer dizer que é menos relevante. Eles têm tido impacto, a gente consegue ver isso no nosso dia a dia. Mas, diferentemente do que foi uma experiência de esquerda, no começo do século XX, você tinha movimentos de massa gigantescos, ou seja, uma revolução, os movimentos atuais parecem não conseguir se desdobrar nesse salto qualitativo, de se transformar numa experiência de grandes massas, de rupturas qualitativas para a construção de algo muito diferente. Ou seja, há uma passagem no meio do caminho que parece que se perdeu. É possível ainda, é possível, ou talvez desejável pensar e aspirar a uma passagem nesse formato?
que os movimentos pontuais de resistência LGBT, de indígenas, feminismos, consigam dialogar todos e se proponham a ser massa e a ser massa fazer uma revolução, ou isso é anacronismo? É isso, não sei se ficou claro. Que tem algo de provocação também na onda do debate aqui. Mais alguém? Espera, vou ter que tirar no para o ímpar aí. Eu acho que a minha pergunta vai bastante no sentido da dele, então vai ser um pouco complementar. Você tinha tratado... Perdão, deixa eu ver o seu nome direitinho. Você tinha tratado como uma máquina de morte, no sentido de que o capitalismo, ele, para se desenvolver, vai eliminando as comunidades e outras formas de vida e outras formas de existência. A minha questão vai no sentido dele, e acho que fica para quem gostar de responder, se sentir mais à vontade, de como que a gente consegue, diante desse sintoma do capitalismo, dessa forma de agir, desse ser, conseguir desenvolver essas outras formas de sociedade que estão tratadas aqui como alternativas de racionalidade, alternativas de saber, e se elas, de certa forma, parecem estar condenadas a serem exterminadas, porque elas estão sendo hoje exterminadas. E a resposta poderia ser pelas resistências individuais, mas essa resposta não é a resposta que eu estou buscando. Acho que é mais uma resposta sistêmica. Não sei se a gente está tratando de formas específicas, isso faz sentido. Pode ser uma pergunta um pouco dentro da lógica dessa racionalidade que está instituída e por isso não alcance uma resposta clara. Mas é um pouco a dúvida que fica, como que a gente consegue sistematizar essas lutas, sistematizar essas formas em expressões que elas não sucumbam a esse sintoma do capitalismo. Ou a gente pode fazer a pergunta para Thaís e não fazer mais perguntas. Quem mais quer fazer pergunta? Então vou fazer, fecha isso. Obrigado pelos comentários, provocações e tudo mais. Eu tento acompanhar um pouco o debate da economia, né? Mas uma coisa que sempre me chama a atenção, também desde a política, onde eu estou mais situado nisso que se chama de disciplinas acadêmicas, é que, em última instância, a base de tudo são as pessoas comuns, o que no sentido velho, não no sentido pejorativo, é a classe, talvez, né? Então, por exemplo, toda a questão do capitalismo financeiro e tudo mais, claro que é um caso muito específico, né? Mas a Islândia é super interessante o que aconteceu lá, né? Que foi o calote popular, né? Foi a população a Islândia sofreu um surto de riqueza que, com a crise, virou, né, desabou a economia. Aí teve uma grande revolta que reuniu a população lá naquela praça principal, derrubou o governo. O novo governo chamou um referendo, e esse referendo, apesar das ameaças da City, que é um dos atores mais poderosos do mundo, né, City Londrina, optou por não pagar a dívida. Então foi, acho que é um processo bem interessante, embora, claro, que a Islândia seja muito, muito, muito singular. 300 mil pessoas e tudo mais. E, inclusive, o Salvador falou, quando eu fiz doutorado aqui, que eu lembro que começava lá o negócio de carona, não tinha um BlaBlaCar, não sei como é que chama, mas era o Caronas Unicamp, uma coisa assim, que era... E quem faz tudo isso, o Salvador mencionou também, é essa nossa produção de dados permanente. Então, a base de tudo isso somos nós. E tem vamos dizer, a exploração, ela passa aí a ganhar uma outra capilaridade, inclusive, né? Mas eu acho que a gente nunca
tem que esquecer do nosso poder, que a gente não exerce, né? E tanto que os estados, os poderes constituídos, morrem de medo das revoltas. Vejam 5 anos de junho de 2013. Ali, quem tinha posses ficou com medo. E é raro isso acontecer nesse país, né? Aconteceu muitas vezes, né? É uma história de revoltas ininterruptas, né? Assim como a revolta do Malês em Salvador, no dia 24 para 25 de janeiro de 1835, durou algumas horas, com algumas centenas de pessoas, mas desencadeou uma repressão brutal. É isso, né? Esse é o país que foi construído, né? Por hora. Outro ponto que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês, eu acho que a gente vive também um interregno, né? A construção coletiva desse ator chamado classe operária, classe trabalhadora, demorou muito tempo. É um processo longuíssimo e que teve muita potência, mas também deixou muita gente de fora, né? E essa pergunta sempre de quem quer transformar, quem é o sujeito e tudo mais, que é uma pergunta boa e ruim ao mesmo tempo, às vezes, eu acho que o que a gente vive, né, um pouco ao mesmo tempo, então a gente vive essa questão da transição, por isso que eu falei dessa insegurança existencial, né, o voto Trump, por exemplo, né, tem que compreender essas causas, né. Um comentário que eu não resisto a fazer agora é um pequeno parêntese. A grande sorte nossa também é que o Bolsonaro escolheu os ricos. Se ele estivesse fazendo um discurso para os pobres, a coisa ficaria encrespando. Na França, ele está igual o Jean-Marie Le Pen, não igual a filha. Quando a filha tirou o antissemitismo e começou a falar para os pobres, virou mais anos 30. Isso aí é muito mais perigoso. Quando fica falando só para os ricos, eu acho que tem um limite que bate, felizmente, nisso. Então, tem essa insegurança existencial que para o Brasil ela é desde sempre, mas que ela foi também massificada em todos nos países. E um pouco que eu vejo como um dilema, que é em parte político, teórico, mas também muito prático, que é a questão das alianças, né? E eu acho que aí no Brasil a gente está vivendo hoje uma exuberância de movimentos importantes que ficaram sufocados muito tempo, mas eu vejo assim caricaturando 2 perigos graves que não somam nem no debate nem nas construções políticas. Uma é vamos dizer, um renascer, um revival stalinista, vamos dizer, afirmando uma concepção de classe totalmente sem sentido, e outra também um lado mais identitário liberal, às vezes radical, inclusive, também. Então, esses 2 polos eu acho que são, e na verdade o que é interessante, eu acho que é pensar justamente essas confluências de classe e diferença. Eu acho que o pensador político mais interessante da atualidade, para mim, chama Paul Beatriz Preciado. E justamente nas colunas que o Paul escreve no jornal francês Libération, a cada mês, cada 15 dias, justamente o que eu acho fascinante é como que são articuladas essas linhas de classe, porque isso existe, e se ampliou, né, a dominação de classe. É isso, quando você pode estar num domingo de manhã de ressaca, entra no Facebook, você está trabalhando, né? E aí, de novo, o Salvador falou um pouco disso também. A gente tem a aprender com os povos indígenas, porque essa questão de trabalho e vida estão colocadas em outros termos, né? Inclusive, então isso eu acho que é um ponto interessante. Eu acho que um pouco isso daí, essa construção dessas articulações entre classe e diferença que estão colocadas. É uma questão histórica. A classe no Brasil sempre foi preta, sempre foi mulher, né? A própria greve que completou 100 anos ano passado, ela foi desencadeada por mulheres. Tem toda a Comuna de Paris, que é o paradigma, talvez, de uma política libertária, né, que entusiasmou tanto Bakunin quanto Marx, também começa com as mulheres, né, a própria Revolução Russa. Então, isso não são novidades, mas isso ganhou uma força. Eu acho que justamente o que é interessante, eu acho potente politicamente, é o e não o ou, né? Então, não é também que todo mundo está junto, são questões delicadas. Eu mesmo, até eu trouxe para doar para a biblioteca aqui o meu livrinho, que saiu agora a 3ª edição, ele não é aproximar, digamos, a tradição proletária radical revolucionária de Marx
com os povos indígenas não é unificá-los, é justamente tentar aproximar, mas percebendo também as diferenças que são enormes e difíceis, né? Então, na verdade, todo o trabalho, ao terminar, aí pode começar, né? Foi só colocar as condições para poder pensar isso, colocar isso, né? Porque são difíceis mesmo. E tem toda uma tradição universalista que é profundamente etnocida, né? Então, eu acho um pouco que é o... E um outro... Então, um pouco isso, eu acho que afirmar essas confluências de classe e diferença são afirmar as forças de vida. Por que incomodam tantos vários desses movimentos? Porque é uma exuberância de vida que estava contida e que as forças de morte querem que elas continuem, que elas acabem. Por isso que tem esse ódio. É porque é um ódio contra a vida. Então, com essa exuberância e tudo mais, e eu acho que isso é muito importante. Um outro ponto que é muito interessante, aquela definição clássica do Lenin, né, do comunismo, né, que era Soviet mais eletricidade. Se tivesse feito isso, teria sido maravilhoso, porque aí justamente é isso, né, é a democracia revolucionária com a ponta da tecnologia, ou o que o Oswald vai usar no manifesto, né, do bárbaro tecnicizado. Eu acho que a escolha também não é essa, né, justamente se a gente ao ter contato com vários povos indígenas, justamente vê que muitas vezes estão na ponta do conhecimento, né? Ao contrário, né? Aí vai ter, por exemplo, traduziram agora um livro que é magnífico, em português saiu por uma editora do Rio Dantes, chamado A Serpente Cósmica. Então, um antropólogo que vai trabalhar com os Axanica no Peru, por uma questão mais, até um tema mais militante, tradicional, de território, tudo, mas aí ele vai sendo interpelado pelos xamãs Axanica. Aí no começo ele fala, não, isso é papo de índio, não leva muito a sério. Mas depois ele fala, e se o que eles estão falando for realmente verdade para eles, for realmente mais concreto, e não só uma imagem? E aí ele vai fazendo uma pesquisa, ele conta isso que é muito bonito do livro, né? E ele percebe que várias das pinturas e imagens de visões xamânicas tem muito a ver com a ponta da biologia. Então, a dupla hélice do DNA, aí mostra várias pinturas e desenhos para biólogos, e eles reconhecem debates super contemporâneos da biologia, né? Isso a gente poderia aí desdobrar em várias outras questões, mas tudo isso para dizer que, mesmo do ponto de vista econômico mais estrito, eu acho que tem todo um potencial aí. Isso está sendo até o próprio mainstream está trabalhando isso, né? Não é nenhuma questão tanto já foi mais de vanguarda, né? Isso aí tá colocado. How to Change Your Mind, né? Que é um livro de um cara de ponta da ciência dos Estados Unidos também, que ele fala das experiências dele com LSD, com cogumelo, com ayahuasca, justamente para o desenvolvimento intelectual de pesquisa. Então tem toda uma riqueza aí muito forte, que pode parecer papo hippie, em parte mas como eu falei aqui nesse livrinho, né, uma hora assim, achar que no contexto de Marx, falar que a pedra pensa é totalmente absurdo, mas se a pedra pensar está embebida num movimento de resistência e resistência, que pode ser lido como anticapitalista, aí faz todo sentido para alguém que acha que Marx é um instrumento de luta, levar isso mais a sério. Tem a pergunta sobre o que acontece em relação à qualidade de vida nas comunidades, né? E está pensando como responder, né? Porque de alguma forma o bem viver nasce como resposta a isso, ou seja, como o bem viver era uma ideia que tem a ver com a forma comunitária, não era um conceito nem uma
questão para a comunidade, né? A comunidade vivia com as suas formas, né? Ela se torna um conceito quando o Estado pensa a comunidade, ou a universidade pensa a comunidade, e aí aparece então essa ideia do bem viver. E a primeira reação seria questionar a ideia de qualidade de vida, porque o que aparece em crise são essas formas do Estado, que são as formas da economia, de pensar a qualidade de vida, digamos, né? Esses consensos têm pensamento crítico dentro da economia. Esse evento tem a ver com isso, a discussão que a gente está tendo aqui, mas é preciso sair dos consensos em relação ao crescimento, por exemplo. Então, para responder qual é a qualidade de vida, a qualidade de vida é de outra vida, né? Não é isso. Se a gente pensa, mas aí eu pensei que em falar um pouco de Potosí, o lugar talvez mais onde as formas comunitárias são mais fortes, né? Ainda tem é o lugar mais pobre também da Bolívia, onde tem comunidades monofalantes de quechua, ou seja, comunidades que não falam espanhol, e que preservam formas tradicionais, que são pobres do ponto de vista da economia estatal, né? Também é mais difícil alguém ser pobre ou passar fome nesse tipo de economias do que na cidade, né? Potosí é um dos lugares mais pobres, na verdade, por causa da pobreza de quem saiu da comunidade e ficou entre dois modos de produção, ou foi trabalhar na mineração e a mina fechou, o preço da mina, das commodities. Mas nos últimos 15 anos, o que aconteceu com o preço dos minérios é que foram supervalorizados, né? E o momento político da Bolívia tem a ver, em parte, com essa valorização do preço do gás e dos minérios. E Potosí, que é uma cidade feita em torno da mina, né? De antes da chegada dos espanhóis já tinha mineração, mas os espanhóis transformam Potosí no centro da economia, colocam Potosí no centro da economia mundial, na época colonial, no século XVII e XVIII, em que Potosí era uma cidade cosmopolita e a mais povoada do mundo, né? Ou concorria com Londres, né? No século, era um centro, e ainda é, né? Voltado para a mineração. E essa supervalorização, né? Tem várias formas de exploração. Em Potosí tem uma mineração estatal, tem mineração privada e tem outra cooperativa. Então, é possível na cooperativa tem pequenos mineradores. E aí é interessante ver o que aconteceu com esse aumento do preço dos minérios. E sem sair das lógicas comunitárias, né, tem uma forma de aproveitar esse crescimento pelo caminho do capitalismo, de comprar 4x4, construir um movimento parecido ao que aconteceu, na verdade, na América Latina toda, nas periferias urbanas da América Latina toda, nos últimos, entre 2005 e 2010, que é riqueza, uma bonança que para alguns foi um caminho chinês ou coreano, né?
companheiras falaram que eu não quero ser Coreia nem China. E realmente tem comunidades que querem ser China, né? E tem direito, e que o argumento tem muito a ver também com o processo político de agora é nossa vez de desenvolver, industrializar, e aí abre um debate, e seria injusto dizer que a comunidade só o segundo, só o de buscar outras formas de desenvolvimento, são as duas. Tem então uma comunidade que se interconecta com o capitalismo e as formas também de aparição de uma nova burguesia comunitária, né? Na Bolívia, Aymar e queijo a partir do comércio ou dessa conexão com a mineração. Mas a discussão toda é as das outras possibilidades. Esse caminho, acho que é importante registrar que ele exista, mas em termos de pensar alternativas ao desenvolvimento, existem hoje na Bolívia outros caminhos, né, que é o de aproveitar até essa riqueza material para se desconectar, ou para pensar uma construção coletiva, né? Tanto na discussão entre os mineradores, né, que pensam formas de produção que não é individualista, aproveitando formas comunitárias, quanto vários experimentos territoriais de construção ou de recuperação das formas ancestrais de vida, né, recuperando uma economia de subsistência e de autossubsistência, né, com um trabalho de preservação das sementes ancestrais, do milho, e tentando, sem desconhecer, né, o mundo de hoje, né? Isso não é uma seita que se desconecta no sentido de isolar, né? Porque, por exemplo, essas mesmas comunidades que constroem a autonomia ou buscam o que ele chama de reconstituição territorial do alho, estão super conectadas por internet. Tem o exemplo dos zapatistas também, né, que combina essa autonomia local, autonomia do Estado, com uma conexão com o mundo e uma conexão com as lutas, inclusive, do México e do mundo, que não os desconecta do mundo, mas sim de alguns sistemas econômicos ou das formas neoliberais, das quais é mais difícil, talvez na cidade ou na periferia urbana, construir uma alternativa. No entanto, tem exemplos também. Então, eu diria isso, assim, como é a qualidade de vida, tem um caminho que é o de se inserir na economia urbana, industrial, né? E ali tem uma qualidade de vida ou uma redução da pobreza ou um aumento da pobreza, dependendo dos ciclos econômicos, e tem uma resposta ao problema de qualidade de vida, que é o de pensar uma outra vida, né? Não regulamentada pelo capitalismo ou por uma subjetividade neoliberal. Bom, eu vou responder mais a Mariel, que acho que os demais já foram de alguma forma contemplados, né? E vou pedir também desculpa para vocês, depois da minha fala, eu tenho uma outra reunião daqui a pouco, eu vou ter que, infelizmente, me ausentar. Estou adorando ficar aqui, ficaria mais tempo até, mas vou responder de forma rápida, Mariel, mas não, eu entendi perfeitamente a tua, eu não tenho nenhuma, eu achei muito boa a provocação, como deixei claro, né,
A ideia, eu acho que a gente tem que realmente pensar a economia para além da economia, e eu acredito que essa nossa tradição, né, dentro do Instituto, ela é fundamental, porque ela representa realmente, dentro do ponto de vista do campo político, tem uma importância estratégica, digamos, no debate da economia que é fundamental que seja preservada. E, em parte, é por conta dessa consistência, né, e de uma certa homogeneidade, digamos, né, dentro de um campo progressista, do conjunto ou da quase totalidade dos professores que pensam de uma forma articulada a partir de um mesmo referencial, né. Eu acho que isso é importante. Agora, é claro que toda tradição ela tem que ser renovada. E o esforço que a gente tem feito ao longo do tempo, eu acho que o Instituto se mantém em grande parte vivo e atuante por conta disso, porque há um esforço permanente de renovação. Porque, embora o capitalismo ainda seja capitalismo, né, ele tem transformações muito grandes, né? E os temas que, na verdade, nos angustiaram no passado, embora continuem a nos angustiar, há um conjunto enorme de outros temas que também pertencem a este mundo e que não encontram respostas nas velhas fórmulas. Então, acho que a gente tem que estar abertos justamente para isso. Eu diria que o caminho aqui, claro que uma instituição como essa, que já tem até 50 anos, já não é tão jovenzinha, tem também uma certa resistência, embora eu acho que a gente aqui sejam, né, dada a horizontalidade, um pouco da Unicamp, né, e um pouco do nosso instituto, e dada a possibilidade, sobretudo nos últimos tempos, de atrair professores mais jovens, assim por diante, teve uma renovação grande, e há um espaço grande para o debate, para ampliação e para experimentação. Eu acho que tem 3 coisas aqui fundamentais. Uma primeira, estou falando do ponto de vista, agora como professor, né, falando para vocês, que ainda tem um tempo aqui, espero, e talvez alguns ainda permaneçam, né, mais tempo ainda, quem sabe depois vindo se juntar a nós aqui. Mas eu acho que há 3 coisas fundamentais. A primeira é a ideia de que a gente tem que evitar esta prisão, que é imaginar que o nosso campo disciplinar ele tem fronteiras muito bem estabelecidas, né? Então não faz nenhum sentido se impor, por exemplo, uma limitação dizendo que a economia vai enfrentar determinadas questões, mas quando entrar na esfera política ou na esfera da moral, nós economistas não teremos nada a dizer. Não, pelo contrário, não há nada do ponto de vista objetivo, né, na forma de constituição da ciência e no campo epistêmico e metodológico no qual nós aqui nos viramos, que impeça que a gente tenha coisas substantivas a dizer para além do campo da economia. Então essa é uma primeira questão. Agora, do ponto de vista disciplinar, também não tem fronteira. Porque essa coisa de impor fronteiras é o empobrecimento, na verdade. É a ultra especialização e na verdade, é absolutamente impossível lidar com essas questões que a gente está tentando aqui apresentar de um ponto de vista apenas disciplinar. A antropologia não vai dar conta, a ciência política não vai dar conta, a economia não vai dar conta, a filosofia não vai dar conta. É no encontro, na verdade, entre várias dessas áreas que a gente vai poder estabelecer algum tipo de diálogo e de apreensão do objeto. Ele é um objeto multifacetado, não é assim? Tá? Então não tem como, né? Senão fica aquela fábula dos indianos ali, do elefante, que cada um toca numa parte e diz, né? E ninguém consegue ver. Quando perguntam para o guia que bicho que era aquele, ele não falava nada porque ele era mudo. Então, o problema é, para aprender um objeto desse tamanho, né, a gente tem que ter um enfoque realmente multidisciplinar. E não há nenhum problema em sermos economistas e enfrentarmos a questão de avançar um pouco numa outra área, com algum cuidado, mas não tem problema. É divertidíssimo, é instrutivo, é maravilhoso. Vocês estão falando aqui, né? Como que é? Uma máquina, o capitalismo, uma máquina de destruição, né? O João, acho que até falou isso, né, João? Não sei. O Jean fala do capitalismo, essa máquina de destruição. Uma das coisas que eu gosto, por exemplo, mas acabei me interessando, sei lá, por conta dessa minha vontade de sair um pouco do campo disciplinar. Tem um autor maravilhoso, infelizmente morto naquele atentado lá de Paris, né, que chama Bernard Marie, e ele escreve um livro que se chama Capitalismo e Pulsão de Morte, onde ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma ligação, na verdade, com o marxismo, digamos, né, ou talvez com uma visão mais de economia política ampla, com a psicanálise.
e vai tentar, na verdade, recompor uma articulação que é essencial na história do pensamento econômico, que é a aproximação entre Keynes e Freud, né? E ali está realmente conceituado por que o capitalismo é uma máquina, carrega em si essa pulsão de morte, no sentido freudiano. Bom, é uma referência interessante. E onde que ela está? Ela está logo mais ali da economia, né? Inclusive Bernard Marry era um economista, né? Eles escrevem juntos, é o Marry e o Dostaler. Ambos já morreram. Então eu acho que essa questão do avanço para outras áreas que não seja economia, nessas fronteiras disciplinares, as fronteiras devem ser ignoradas e a gente deve transigir tranquilamente, né? E avançar no sentido aí do que da psicanálise, da filosofia, da ciência política, da antropologia, da sociologia e das ciências naturais, não podemos esquecer, né? Tem um grupo hoje, por exemplo, dentro da Unicamp, que está trabalhando com a questão ambiental, e é um grupo que congrega várias pessoas de vários departamentos, inclusive aqui da economia. Mas tem gente de G, tem gente das engenharias, tem gente da computação. Tá? Então eu acho que essa é uma forma muito importante de trabalhar na universidade, né? Porque a universidade não é isso. A ideia da universidade não era uma coisa segregada, era uma coisa onde as pessoas pudessem conversar o tempo inteiro e trocar experiências e se articular. Então acho que essa é uma segunda dimensão. E uma terceira dimensão é que, na verdade, o ensino ele não ocorre apenas na sala de aula. E aqui o que a gente está exercitando é justamente isso, né? Então a sala de aula é um momento interessante e tal. Tudo bem, daí tem toda a coisa disciplinar que é importante, os economistas aprenderem, têm que aprender mesmo. E muito bem para, inclusive, poder se virar nesse mundo, poder dialogar, enfrentar. Mas o espaço da sala de aula é um pouco reduzido. Eu acho que a gente deve ampliar dentro da sala de aula a abertura para outras questões, que acho que estão mal contempladas hoje, acho mesmo essa questão do antropoceno, do capitaloceno e assim por diante. São questões triviais, digamos, fora da área de economia, para a gente causa uma estranheza ainda. As pessoas falam, mas por que antropoceno? Bom, né? Pergunta para o pessoal da geografia, ele sabe exatamente do que se trata, né? Certo? Mas não só na biologia e assim por diante, e em vários campos das ciências humanas. Então acho que a gente tem que incorporar. E tem que explorar, e daí cabe a vocês, porque vocês ajudam muito quando vocês estão vibrantes, né? Porque os professores podem se acomodar também um pouco, né? E é claro que a gente gosta de movimentação. Então cabe muito a vocês também esta inquietação. E a gente pode explorar um monte de recursos que hoje a universidade tem, inclusive pelas novas tecnologias, que não é tudo ruim, né, sempre, né, embora me dê medo um pouco. Mas abrir espaços aí para que a gente possa conversar fora do ambiente da sala de aula. Eu acho que tem espaço para isso. Tem seminários, tem grupos de estudo, tem possibilidades de workshops, tem conversas, tem debates, a gente pode se organizar para... quer dizer, acho que tem que fazer isso, né? Senão realmente, daí eu digo, o curso fica muito chato. Tá? Eu acho que a finalidade da universidade é esta. E mais ainda num momento como este. Como nós estamos sob ataque cerrado, cabe a nós nos articularmos. E essa articulação ela vai muito além da sala de aula. Então, um espaço como esse e outros que podem se produzir é indispensável. Tá? Então, mais uma vez, congratulo a vocês todos aqui que organizaram e que participaram e que conversaram e que estão atentos até agora, embora a fome já seja muita, né?